O escritor Bruno Gaudêncio lançou o livro no MAC, Museu de Arte e Ciência. A obra se chama A Pele da Minha Casa, Crônicas e Ensaios de um Colecionador de Livros. Vamos conhecer e você acompanha na reportagem. A vivência com os livros e a experiência da leitura serviram de inspiração para o novo livro de Bruno Gaudêncio, que traz uma escrita mais pessoal e afetiva sobre sua biblioteca. Vem dessa vivência, dessa relação quase orgânica com o livro, né? Daí a ideia da pele, né? Como uma metáfora dessa relação. E vem da leitura de outros livros, né? Muitos deles, inclusive, que falam sobre essa própria relação, né? E ao ler Linha M, alguns anos atrás, eu percebi que era possível escrever um livro sobre biblioteca, sobre livros. E aí surgiu essa ideia, veio o edital também, o edital Bilhudo Campina, que impulsionou, né? Eu fiz uma amostragem de 10 crônicas iniciais, eu disse, vou mandar só uma amostragem, para depois escrever o resto do livro. E quando a proposta foi aprovada pela lei, que é uma coisa muito importante, né? Eu terminei, assim, 2 meses de escrever as outras crônicas, e quando terminou eu tive aquela sensação de uma obra redondinha, né, com as crônicas e os ensaios em cada um dos seus lugares. E eu escolhi a crônica e o ensaio justamente por ser 2 gêneros híbridos, abertos, né, que dialogam com a comunicação social, com o jornalismo, que não tem aquelas coisas pesadas da academia, né? A minha ideia era trazer um texto leve, que falasse sobre essa minha relação com o meu ambiente de trabalho e meu ambiente também de lazer, né? Tenho muitas memórias da minha vida com os meus amigos, com meus parentes, das viagens que eu tive, através dos livros, né? Então esse livro ele mostra um pouco essa dimensão da memória e a dimensão afetiva que o livro possibilita. A obra também estabelece um diálogo com outros escritores que pensaram o livro ao longo da história. Eu fiz questão de fazer um livro sobre livros, né? E sobre bibliotecas, mas que desde o título, da epígrafe, todo texto, né, os 40 textos que tem o livro, tem uma epígrafe, que já é um diálogo que a gente traz, né? E da metade para o fim do livro eu inicio um processo de diálogo, intertextualidade mesmo, com vários autores, né? O José Midlin, o Jorge Luiz Borges, o Alberto Mangel, a Irene Varejo, o Idelberto Barbosa Filho, tantos outros que já escreveram antes de mim sobre essa relação, né? E aí é muito curioso observar como esse diálogo ele existe, né? E como pessoas que gostam de colecionar livros também geralmente têm em sua biblioteca uma área, né, uma seção só sobre essa relação, né? E eu tinha, né? E esse livro tem também, de certa maneira, um pouco uma homenagem a esses autores anteriores que, de uma maneira diferente da minha, também tem uma relação orgânica e afetiva com esse objeto fascinante que é o livro. Primeiro, eu acho que é um reinteresse com a crônica. Eu tenho uma relação com a crônica que é da infância e da adolescência. Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Braga, e eu gostei muito de escrever. É o meu primeiro livro nesse gênero, né? Eu já escrevi poesia, ensaio, texto acadêmico, novela, roteiro em quadrinhos, livro infantil, infanto-juvenil, mas foi muito prazeroso escrever as crônicas. Então, e outra coisa é que eu estava escrevendo, os meus livros geralmente é um olhar externo ao mundo, né? Eu nunca tinha me voltado tanto para a parte interna, e eu percebi a potencialidade que é isso. Então, ao observar os espaços, eu acho que isso vem da pandemia, sabe? Que a gente ficou meio recluso naquela agonia de não ter a experiência externa e você olhar para si, olhar para os objetos ao redor. Eu acho que, no fundo, vem desse período tenebroso essa minha ideia. Então, o primeiro olhar foi sobre as bibliotecas, e em breve eu vou estar falando um pouco também sobre as minhas relações com os discos, com a música, na verdade, né? Que muitas vezes a gente não dá muita atenção a essa questão, naturaliza. E eu acho que uma próxima proposta de livro vai ser justamente falar um pouco sobre essa minha relação com os discos, ou a coleção de discos, né?